Meus amados irmãos e irmãs, nós celebramos com toda a Igreja a solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da Igreja. E hoje no Evangelho Jesus traz aquela famosa pergunta fundamental. Jesus olha nos nossos olhos e pergunta: quem sou eu para você? É uma pergunta que pode parecer simples, mas com a resposta a esta pergunta, nós damos o sentido e a orientação de toda a nossa vida. Quem sou eu para você? E hoje à tarde, celebrando com a comunidade de Lagoinha, meditava com eles. Esse conhecimento de Jesus, ele se dá nas coisas mais simples. Você passa perto da igreja e comumente ali você faz o sinal da cruz, porque você crê que Jesus está no sacrário. Você se coloca numa mesa de refeição, num restaurante ou em família e ali você reza e você agradece. Você inicia o seu dia fazendo uma oração, apresentando a sua vida a Deus e agradecendo por mais um dia de vida. Assim também nós terminamos o nosso dia agradecendo a Deus. Então, conhecer Jesus é trazê-lo para a vida. Os apóstolos, os mártires, eles não morreram por causa de uma ideia. Eles morreram por causa de uma pessoa. O Papa Bento XVI, e já falei alguns momentos, já trouxe esse escrito do Papa Bento XVI, onde ele vai dizer que o início do ser cristão não se dá numa grande ideia, mas no encontro com uma pessoa que dá à vida um horizonte novo e um rumo decisivo. Pedro, Simão, nunca mais foi o mesmo depois que ele encontrou Jesus. Saulo nunca mais foi o mesmo depois que ele encontrou Jesus. Ambos encontraram Jesus de forma diferente. Pedro era pescador e passando por Pedro, Jesus disse: segue-me. E este, deixando a barca, seguiu Jesus, como nós cantamos tantas vezes naquele canto do Pedro, pescador, que deixando tudo seguiu Jesus. Simão recebeu de Jesus o nome de Pedro. Pedro, pedra, rocha firme, a solidez da fé. Foi o primeiro a proclamar a fé. Saulo era um fariseu, temente a Deus. Saulo amava a Deus, só que, diante do cristianismo que começava a surgir, ele não compreendendo bem, pôs-se a perseguir. E é tão bonita aquela cena quando Saulo, a caminho de Damasco, ele vai com cartas de autorização para prender cristãos, perseguir cristãos. Jesus ressuscitado. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado e ascendido, já estava ao lado, à destra de Deus. E Jesus aparece num clarão de uma grande luz a Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai por terra e naquele momento fica cego, entra carregado na cidade de Damasco. Ali ele se põe em oração para entender aquela visão, aquela visita, aquele encontro com Deus. Saulo faz um profundo jejum, é batizado. A Escritura diz que como que escamas caem dos seus olhos e agora Paulo é capaz de ver. Paulo tem também o seu encontro com Jesus. Como nós vamos rezar na missa de hoje, por diferentes meios, diferentes caminhos, os dois congregaram, uniram a única família de Cristo. E eles também foram unidos pela coroa
do martírio. Hoje nós celebramos a fé apostólica. Nós celebramos hoje a unidade e a apostolicidade da igreja. Em Pedro nós temos a unidade. Pedro é o príncipe dos apóstolos. Nós vemos que quando surgem algumas controvérsias, a questão dos judaizantes que querem circuncidar aqueles que agora são cristãos e vivem a liberdade, Paulo vai a Jerusalém para consultar Pedro, porque eles querem viver na unidade. Então, em Pedro, o primeiro Papa, quem é Pedro hoje? O Papa Francisco. O Papa é o sinal da unidade. Paulo é o sinal da apostolicidade da igreja, da evangelização. Enquanto Pedro recebeu de Jesus a missão de congregar aqueles que eram o resto de Israel, um pequeno grupo de judeus tementes a Deus, convertê-los a Jesus, Paulo recebeu a missão de pregar para o mundo inteiro, o mundo até então conhecido. Nós vemos nas Sagradas Escrituras as viagens apostólicas de Paulo, um homem incansável, naufragou, foi assaltado, foi açoitado, apedrejado, sofreu muito, recebeu as cadeias e foi martirizado. E os dois se uniram no martírio na cidade eterna de Roma. Nós, católicos, apostólicos, romanos. Católicos, a palavra católico, universal. Apostólico, porque nós vivemos da mesma fé dos apóstolos. E romana, porque a sede da igreja foi o palco do martírio de Pedro e de Paulo. Hoje, nós celebramos esta fé. Os dois provaram o seu amor por Cristo e a igreja na perseguição e no sacrifício. Nós vemos que o contexto da liturgia de hoje é um contexto de perseguição. Hoje, nós vivemos no mundo atual também um contexto de perseguição. Mas, padre, aqui em Macuco, eu não vejo esta perseguição de forma assim tão clara. É verdade. Mas em muitos países, em muitas comunidades cristãs, e aqui quando eu falo comunidades cristãs, não só cristãs católicas, mas também evangélicas, muitos cristãos pelo mundo afora, hoje, são mortos por professarem a fé em Jesus Cristo. Muitos cristãos no Oriente Médio, muitos cristãos na Síria, muitos cristãos no continente africano. No continente africano existem muitos que de aldeia em aldeia vão passando e matando cristãos. Olha só. E nós aqui, de certa maneira, vivemos uma certa tranquilidade. Mas o cristianismo, a igreja, hoje também continua a passar pelo martírio. E esses homens provaram o seu amor a Jesus no sacrifício. Uma igreja perseguida, uma igreja martirizada. E aqui eu trago o pensamento de um cristão dos primeiros séculos, chamado Tertuliano. E ele dizia: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. É interessante, meus amados, que onde a igreja é perseguida, ela cresce. Pouco tempo fizeram um censo, acho que na Nigéria, agora não me recordo bem, num daqueles países do continente africano, enquanto no Brasil, nós temos agora o IBGE, no Brasil, fazendo uma comparação, 10%, aí já estou exagerando, são católicos praticantes. Num desses países do continente africano, 90% são católicos praticantes. Onde a igreja é mais perseguida, ela cresce. É um mistério da igreja católica. O sangue dos mártires que cai por terra é semente de novos cristãos. E eu termino com uma música, até pedi ao Ministério de Música que seja o nosso canto de comunhão, uma música chamada Estais Entre Nós, é a nossa profissão de fé. E diz assim: Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Somente pela força do Espírito
somos capazes de dar testemunhos, ainda que no sacrifício. Tu de 1000 caminhos nos conduz a uma fé, essa fé professada por Pedro. E por 1000 estradas, onde andarmos nós, qual semente nos levará? Aonde temos cristãos espalhados, ali nós temos a semente do Evangelho sendo plantada no campo do mundo. Peçamos ao Senhor a graça de permanecermos fiéis ao Senhor. Não a uma ideia, mas a uma pessoa, Jesus. Peçamos a graça de a cada liturgia fazermos uma experiência profunda e amorosa do encontro com esse Senhor que é Deus, que se faz presente no meio de nós. Esse mesmo Jesus que Pedro disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.